Alô, amigos do nosso querido @canal Varal. Estamos aqui mais uma vez te agradecendo pela sua presença. Então eu vou dar novamente para vocês. Desculpem. Bom dia, queridos acompanhantes do nosso @canal Varal. Muito obrigado, estamos aqui falando direto de nossos estúdios, com o coração cheio de gratidão e pulsando forte. Sim, sabe por quê? Porque é um privilégio falando com vocês, mais uma vez, com todos os sonhos possíveis, abrindo como flores dos nossos campos. Sim, a nossa alegria. Eu estou te cumprimentando duplamente hoje. E hoje, mais do que passar alegria, eu quero me conectar de verdade a falar ao seu coração, que às vezes está cansado, e levar bons atentos bíblicos para você. Vou te passar histórias reais do passado, inspiradoras, que tocam no fundo de sua alma. Eu agradeço pela sua sintonia, por cada inscrito que curte, compartilha e inscreva-se neste nosso canal, que me deixando entrar no seu lar. É por isso que sigo com vocês com respeito, dedicação neste microfone e diante desta câmera, procurando, lembre-se, ser uma voz acolhedora. Então, se prepara aí para mais uma novidade bíblica para você, para fazer de você um motivo de reflexão. Fique comigo até o fim, porque neste canal a gente não só fala, a gente se encontra. Hoje vamos falar de uma passagem maravilhosa bíblica sobre Raabe, a prostituta. Sim, Raabe, a prostituta. Na genealogia bíblica, Raabe, a prostituta de Jericó, é mencionada como a tataravó do rei Davi e, portanto, parte da linhagem de Jesus. Ela é descrita como a mãe de Boaz, que por sua vez foi pai de Obed e avó de Jessé, que era pai de Davi. Raabe é reconhecida por sua fé, por suas atitudes de acolhimento com os espias israelitas, o que a tornou parte da linhagem messiânica. Ela entrou nesse grupo messiânico pelo ato que ela realizou. Raabe é destacada pela sua fé, pela sua atitude de acolhimento do povo, dos espias. Mesmo sendo uma prostituta de fora da nação de Israel, ela demonstrou interesse em Deus e pôde usar pessoas de diferentes origens e circunstâncias para realizar seu propósito. Sua inclusão na genealogia de Jesus é um exemplo de como Deus pode transformar a história de indivíduos, de pessoas, mesmo aqueles com um passado obscuro, com um passado problemático, e usá-lo para abençoar o mundo. Sim, funciona assim. E na história da Bíblia, essa personagem muito interessante nos ensina que o cristianismo, ele perdura em meio a qualquer obstáculo. O amor a Cristo vive e ainda é incluída como uma heroína da fé. Ela é incluída como uma heroína da fé. Está lá em Hebreus 11:31. Na história de Raabe, podemos ver a graça, a misericórdia, a bondade e a providência que Deus teve com ela. Em suma, ela mostra que a graça de Deus é capaz de alcançar pessoas impossíveis. E não há limite para o seu amor, para a sua misericórdia em salvar pecadores. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre ela, sobre Raabe.
A história de Raabe está no livro lá de Josué. A principal parte dela está no capítulo 2 do livro de Josué. A história toda acontece quando o povo de Deus já havia saído do Egito. Moisés já os levou pelo deserto, mas ele morreu. E quem assumira a liderança daquele povo no deserto era o seu braço direito, Josué. Sim. Então, Josué, na sua sabedoria, ele estava a caminho da terra prometida. Ele estava enfrentando o primeiro grande obstáculo, Jericó, as muralhas de Jericó. E mais para se eles se estabelecerem em Canaã, eles tinham um fator primordial, eles precisavam passar por Jericó. Seria muito difícil, mas na época as cidades eram construídas dentro de muros. Esses eram muito altos e espessos, e haviam pessoas que construíam suas casas neles. Sim, os muros tinham o objetivo de proteger a cidade contra invasores, contra que eram praticamente impenetráveis ali. Era difícil você suplantar aquilo devido à sua fortaleza. E para conseguir passar por aquelas muralhas, ele enviou 2 espiões para colher informação sobre a cidade, sobre aquelas muralhas, sobre aquela fortaleza, sobre o governo, sobre o tamanho do muro e aquilo que os protegia. Os espiões foram, portanto, para um local estratégico. Eles foram para um local estratégico onde passavam vários comerciantes. Ali passavam vários viajantes. Ali passaram vários mercadores locais e forasteiros, pessoas que não tinham nada a ver com aquela cidade, com aquela região. Mas nesse momento da história, entra o Raabe na história. Ela era uma prostituta, uma dona de um prostíbulo. Ela sustentava a sua família com a prostituição, que era uma prática relativamente comum na época. Sim, era comum. A notícia que chegou-se lá ao conhecimento dentro da muralha, a notícia que haviam 2 estranhos andando por Jericó. E se espalhou bem rápido. E foi parar lá no rei. Está lá em Josué 2:13. Com isso, a cidade toda ela entrou em alerta. Opa, tem 2 espias aí. E o rei desconfiou que os espiões estavam no prostíbulo de Raabe. Sim, com isso, por lógica, ela deveria entregá-los. Mas Raabe, porém, os escondeu os espiões lá dentro. Ela não os entrega para o governo de Jericó, como deveria fazer, como deveria ser. Mas por quê? Se pararmos para analisar, Raabe não tinha por que arriscar escondê-los, ela não tinha nenhum motivo. Ela estava lutando contra o povo dela. E ela explica por que fez isso. Em Josué 2:8-21, ela tinha ouvido as coisas que Deus fez por seu povo ao tirá-lo do Egito. Mas, todavia, entretanto, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a nossa terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 lá dentro, os 2 homens, respondeu Raabe: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eles tinham vindo. E assim, ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Foi isso que ela falou. Não sei por onde eles foram.
Vão atrás dele, corram atrás deles. Talvez vocês ainda conseguem alcançá-los. Porém, os tinha levado para o terraço. Ela foi escondê-lo nos terraços. E os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Ela escondeu eles lá. Mas, como ela sabia? Como falamos, ela trabalhava em um bordel. Ela trabalhava num bordel. E muitos viajantes, além de vários moradores da cidade, iam até lá. Era um fato normal. A cidade sabia disso, conhecia isso. Assim, Raabe ouviu as histórias sobre as pragas que Deus mandou ao Egito para libertar o seu povo e sobre como ele fez o mar se abrir para que os hebreus passassem ali. Ela lembrou disso. Ela já tinha conhecimento disso. Ela pensou, olha, tem um Deus maravilhoso aí que fez tudo isso. Ela ouviu tudo isso. Ouviu e creu. E acreditou. A fé de Raabe em Deus já era presente antes mesmo dela ter falado diretamente com aqueles que eram o povo de Israel. Por isso, ela abriga os espiões em sua casa, para não serem pegos, para não serem mortos, para não serem castigados. E pede que, em recompensa ao seu sacrifício que ela faz, eles poupassem a casa dela e a sua casa, porque o povo israelita ia destruir e invadir. Ela pediu essa proteção. Portanto, foi acordado que no dia em que os israelitas fossem invadir Jericó, ela colocaria um fio vermelho sobre sua porta, sinalizando que não eram para atacar ali. Ela estaria protegida por aquele sinal. E assim foi feito. Sim, foi feito. Ela colocou aquela fita vermelha. E ela explica por que fez isso. Ela fala que tinha ouvido as coisas que Deus fez para o povo israelita quando tirou ele lá do Egito. Ela reconheceu isso. Ela reconheceu que estava falando com um povo que tinha um Deus verdadeiro. Como falamos, ela trabalhava num bordel. Que lucro ela teria? Onde só passavam viajantes, além de alguns moradores da cidade que iam se divertir. Assim, Raabe ouviu as histórias sobre as pragas que Deus mandou ao Egito para libertar o seu povo. E sobre ele fez o mar abrir para que os hebreus passassem. Ela reconheceu isso. Nossa, esse povo que está aqui, esses espias, é aquele povo que fez isso no passado. Ela ouviu tudo isso, ouviu e ficou crendo abertamente. A fé de Raabe em Deus já era presente antes mesmo de ter falado diretamente com aqueles que eram lá do povo de Israel. Nossa, vocês estão aqui, eu vou te proteger, vou escondê-los. Vamos até o terraço. Por isso que ela abrigou os espiões em sua casa para não serem pegos. Eu vou protegê-los. E como recompensa sobre esse sacrifício, ela fez essa exigência a Deus. Ela pediu, eu quero que vocês me poupem, que vocês protejam-me e não deixem o seu povo atacar a minha casa, a minha família. E isso aí foi acordado. E quando ela resolveu colocar o fio vermelho, foi um sinal. E os dois espias informou, olha, lá tem uma casa e tem na porta um fio vermelho. Lá vocês não mexam. Não, lá foi a pessoa que nos acolheu lá. Mas ela tinha ouvido as coisas que Deus já fez para o seu povo. Quando tirou lá do Egito, ela estava segura disso. Sabia que ali estava um povo muito forte. Como falamos, de novo eu vou repetir. Ela trabalhava num bordel. E muitos viajantes, além de vários moradores da cidade, iam até lá. Então, qual que é o lugar que o rei mandou já verificar? Vai lá no prostíbulo. Como Deus já tinha
demonstrado, e ela sentiu no coração as pragas que ele mandou no Egito para libertar o povo, que ele fez o mar se abrir para que o povo hebreu passasse. Isso comoveu o seu coração. Ela entendeu, ela ouviu tudo isso. Então o que ela fez? Ela deu seguimento. Ela deu seguimento e protegeu os espias. Ela sabia o que estava fazendo. Ela sabia que aquele povo era um povo abençoado. Por isso que ela abriga os espiões em sua casa. Porque eles não queriam ser pegos. E ela protegeu. Ela fez com que as coisas decorressem de uma forma simples, que eles fossem poupados, e sugeriu ao povo hebreu que sua casa não fosse atacada. Isso nos remete a perceber que diante da invasão, invadir Jericó, ela sabia que Deus estaria ali à sua frente. Ela sabia que a sua família, todos aqueles que dela sobreviviam, não ia ser feito nada contra ela. Ela acreditou na palavra que ela recebeu. Raabe não viu nenhum dos milagres de Deus de Israel, simplesmente ouvindo falar sobre ele e as histórias, ela soube pela fé que ele era o Deus vivo, ele era o Deus verdadeiro do povo judeu. Ela era uma prostituta, não fazia parte da nação escolhida por Deus. Ainda assim, o Senhor a chamou e abriu seus olhos. Ela entendeu aquilo. Ela foi pela fé. A improvável Raabe se tornou uma filha de Deus naquele momento. Portanto, o fio vermelho que ela deixou sobre sua porta nos remete ao sangue do Cordeiro, que foi imolado, derramado injustamente. Sim, ela foi protegida por Deus. Quem estava na casa marcada por este fio, esse fio escarlate, casa de Isabel, seria salva. Ela se garantiu, ela acreditou, ela confiou, porque os israelitas não atacaram a casa dela. Assim sendo, foram poupados não só Raabe, mas toda a sua família. Isso demonstra a fé que ela teve. Só dela ouvir os comentários que já tinham acontecido anteriormente. A misericórdia demonstrada porque Raabe, ela entrou então na genealogia de Jesus. Após os israelitas conquistarem Jericó, ela foi aceita como uma israelita. Ela e sua família, esquecendo todo o seu passado pecador. Tudo que ela havia cometido, ela deixou para trás, ela esqueceu. Se renovou. Ela foi adotada como um povo de Deus. E através de sua linhagem, Jesus nasceu. Uma prostituta entrar na genealogia de nosso Salvador. Isso é raro, está lá em Mateus 1,5, capítulo 1, verso 5. Portanto, nós temos que reconhecer aqueles que buscam o reconhecimento do Senhor. Nesse interim todo, a Raabe, ela foi considerada uma família de Cristo. Ela foi reconhecida como uma pessoa importante no meio cristão e junto aos hebreus. Meus amigos, eu termino aqui mais esta gravação te agradecendo pelas tuas bênçãos que você está se direcionando a mim, participando comigo sim. O meu muito obrigado para você. Eu conto com você. Curte, compartilhe, fica até o fim, inscreva-se. Não deixa passar despercebido você ter palavras boas. Num mundo tão difícil, num mundo tão conturbado, aonde as pessoas hoje estão muito frias. Muitos evitam até falar de Deus e de Jesus. Seja diferente. Você é um amigo dele, ele te ama, com certeza.
Assim sendo, meu muito obrigado a você. Obrigado por você ter participado conosco e que Deus possa nos abençoar sempre.